E agora, gente, vamos falar da mesa que acontece hoje, agora, nesse momento, aqui do palco principal. Uma mesa imperdível, muito esperada por muitos, porque temos aqui poetas seguidos na internet, né? Uma nova geração de poetas que vem apresentar a poesia para os jovens. Pois é, gente, encontro especial entre poetas. Rafael Cavalcante, poeta, escritor e diretor de arte. Seu primeiro livro, Poemas Presos, foi lançado em junho de 2019. Isaac Madiese estudou História, Teologia e Letras. Isaac se destaca como um dos instapoetas mais relevantes do país, são milhões de seguidores. Alan Dias Castro é poeta e tem escrita como base para todos os seus projetos. Voz ao Verbo, Poemas para Calar o Medo, é o seu último livro. A mediação é do poeta e escritor sul-mineiro Tadeu Rodrigues, parceiro do Flipposts, está aqui comigo. Muito bom dia, Tadeu. E, aliás, ele está aqui posicionado, gente, nesses lindos móveis da Móveis Trevisan, que compõem o nosso cenário aqui do Flipposts. A gente agradece também. Tadeu, bom dia. Já falei, né? É ultrapassar gerações com a poesia. A gente, às vezes, acredita que a poesia pode um dia acabar, é algo do passado, mas não, né? Entram novas gerações de jovens escritores como vocês e estão aí contaminando pessoas no Instagram, no Facebook, na internet. Como é que é essa experiência, hein? Eu acho que quando você vincula a poesia ao movimento que está acontecendo, seja da internet, seja dos jovens se interessar por poesia, mostra a força que ela tem. Sai daquele prisma arcaico, aquele prisma clássico que muitas vezes a gente encarava a poesia. Você consegue colocar a poesia na rua, você consegue colocar a poesia nos slams, você consegue colocar a poesia na sarjeta, onde é o lugar dela, na verdade. Em tudo a poesia, né? Tadeu, a mediação é com você. Muito boa sorte. E a gente vai ficar assistindo, imperdível mesmo. Até mais. Obrigado, Calu. Obrigado. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui, uma sexta-feira 13, falando sobre poesia, sexta-feira de manhã, com os meus queridos amigos, Rafa, Zac, o Alan, que eu conheço na internet, a gente não teve a oportunidade de ter uma troca ainda, mas o Zac e o Rafa são queridos amigos, a gente está sempre junto, sempre conversando, e é muito bom estar aqui falando com vocês. Eu não sei se o Zac ainda não entrou, acho que o Rafa e o Alan só até agora. Eu queria falar com vocês, quero que vocês comecem apresentando, contando um pouco da carreira desse último tempo agora, que a gente sabe que vão chegar muitas pessoas nessa live que é fã de um escritor, conhece o trabalho de um escritor, não conhece o trabalho do outro. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco desse trabalho que vocês produzem e, para quem está chegando agora, como que seria apresentado vocês? O Isaac entrou aí também. O Isaac, agora está todo mundo aí, completo. Vamos começar, então, pelo Isaac, que está lançando o Volúpia, também, um livro lindo, que eu tive o prazer de receber um lá em casa. O Isaac estava falando com o Alan e com o Rafa aqui, a respeito do desconhecimento das pessoas que chegam até a mesa sem conhecer a gente, sem conhecer vocês, ou é fã do Alan, conhece o trabalho do Alan e vem aqui, conhece o seu trabalho, eventualmente, através de algum texto ou outro. Então, eu queria fazer uma apresentaçãozinha mais rápida. Vamos começar por você, depois, na sequência, a gente ouve o Alan e o Rafa. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, de estar aí com os meus amigos queridos, né, e também agradecer a Flipposts. Pena que não pode ser pessoalmente, né, mas a gente sempre está arrumando um jeito de estar junto para uma boa conversa, para falar sobre os livros, literatura, etc. Bom, eu me apresentando, eu sou Isaac Madiese, tenho 37 anos, sou paulistano, né, trabalho principalmente eu escrevo na internet mais ou menos desde 2014, né, comecei lá com pequenos textos, já mudou muita coisa conforme a gente vai evoluindo, né, com o passar do tempo, e já publiquei aí cinco livros, 5 filhotes, né, que estão por aí, e continuo nesse trabalho, né, colocando aquilo que dá na internet e outras coisas para o livro. Então a gente vai descobrindo esse caminho, né, descobrindo até mesmo a possibilidade dessa coisa da literatura nas redes sociais se tornar até mesmo uma espécie de gênero, né? É um debate que a gente tem frequentemente aí. Mas basicamente é isso, assim. Não sou muito bom em me apresentar, mas acho que foi. Fez bem o papel. Vamos falar então com o Alan agora. Alan, está fazendo 1 ano do seu lançamento do Vozes ao Verbo,
Poemas para Calar o Medo. Queria que você se apresentasse também para o pessoal que não te conhece, não conhece o seu trabalho, e falasse um pouquinho aí desse livro. Beleza? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Zac, Rafael, beleza? Prazer trocar ideia com vocês. Obrigado, galera da Flipos, também pelo convite. Esse trabalho, o Voz ao Verbo, já faz um ano, né? Foi realmente rápido que passou. Ele é fruto de um projeto de vídeos, realmente que é dessa adaptação que a gente viu. Vocês falaram no começo da poesia, ter continuidade, a poesia se adaptar, não ficar esquecida nas livrarias empoeiradas, né? Como eu sempre falo, parte do meu trabalho vem desse objetivo, sim, de desmistificar que a poesia é uma coisa chata ou que é para pouco. Pelo contrário, também vim muito de saraus, assim, aquele famoso microfone aberto, onde o cara vai lá, divulga seu trabalho. Então, a minha trajetória surgiu muito daí. Meu primeiro livro foi em 2014, que foi realmente fruto desses textos, letras de música que eu faço. Anteriormente, eu trabalho na internet, depois essa evolução foi realmente por adaptação, por perceber esse novo caminho na internet, pessoas, esse movimento, eu acredito, né, de pessoas interessadas não só em consumir, mas também em criar. Eu acho que tá aqui hoje é muito legal por isso, né? A gente juntar, perceber que tem mais gente e perceber que poesia, acho que é parceria, né? A gente continuar esse movimento levando adiante, o mais interessante, cada vez mais gente chegando, abrangendo mais gente, e esses vídeos que eu venho fazendo já há alguns anos, teve uma crescente bem grande, mas começou do zero, assim, começou com o celular na câmera justamente para divulgar o que eu escrevo, para encontrar uma outra maneira, uma outra linguagem de expressar o que estava no livro, o que viria a ser um livro, né, na verdade. Hoje em dia, a poesia falada chama a atenção para o livro, faz um processo inverso. Então, esse Voz ao Verbo que você falou, esse livro aí é fruto realmente desse processo inverso, chamar atenção para a poesia através do vídeo, dessa linguagem, dessa adaptação de linguagem, e chamar para o clássico, para o livro, para a poesia escrita ali, que eu admiro e prezo muito, por isso estou feliz de estar aqui com vocês aí, com esses parceiros aí de caminhada, né? Eu acredito que seja essa construção só está sendo possível porque tem muita gente fazendo isso e acreditando nesse papel da poesia de estar no meio da vida das pessoas, né? Não só esquecida na livraria ali. Legal demais. Rafa, meu querido Rafa, meu irmãozinho de papos intermináveis, esse livro que eu sou fã, Poemas Presos, também acho que está fazendo um ano, né, Rafa? Rafa, eu acho legal aqui, cada um tem um estilo de lidar com a poesia e um estilo de lidar com o público também. Faça a sua apresentação, depois eu quero entrar numa pergunta que a gente faça aí uma roda de samba sem samba. Bom dia, Rafa. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem também está acompanhando a gente a partir de agora nessa mesa. Também gostaria de agradecer a Flipos. Eu sou o Rafael Cavalcante, eu tenho um único livro publicado, que é agora apresentado pelo Tadeu, se chama Poemas Presos. É um livro que recentemente fez 1 ano e meio, foi lançado no dia 15 de junho. Eu vejo uma importância muito grande em todo esse movimento que acontece na internet, sobretudo pela oportunidade que nós temos, que outros autores lá de trás não tiveram, que é a oportunidade quase que instantânea de falarmos com os nossos leitores e falarmos com amigos e parceiros, outros escritores, né? É um movimento ainda que eu considero novo, apesar de repente já ser executado desde 2014, não sei. O Zac, acho que mencionou isso, começou em 2014 e ele é um dos precursores disso. Mas eu entendo que é um movimento que ainda... poderoso chefão, né? Seu avô, né? O avô. Aquela frase, quando cheguei era tudo mato, que a gente tanto ouve dos nossos avós. O Zac talvez possa falar essa frase. Mas eu acho que esse movimento ele ainda vai passar por muitas transformações e a gente também vai passar por isso, a gente vai entender os caminhos que irão aparecer, mas de qualquer maneira eu vejo uma importância grande nisso, nessa conversa instantânea que temos com aqueles que se interessam pela nossa poética, pelo que estamos escrevendo, pelos nossos livros. Tem sido um caminhar muito interessante todo esse processo.
Como que vocês acham? Eu vou fazer a pergunta e a gente vai se organizando aqui, quem quiser começar a responder. Como que vocês acham que, como eu falei, cada um aqui tem um jeito de lidar com o público, né? O Alan bem pontuou aí os vídeos que ele faz, a forma com que ele fala sobre sentimentos. O Zac tem um estilo muito próprio, né? O precursor aí de tudo, onde começou, né? Eu, quando eu via as primeiras postagens do Zac lá atrás, eu achava que era escritor gringo, assim, que alguém estava traduzindo o nome Zac Magés. Não, acho que não é brasileiro, não. Deve ser alguém da década de 40 e tal. E o Rafa, eu conheci aí... o Rafa fala que ele é o poeta na acepção pura da palavra, né? Então, cada um tem um jeito diferente de lidar com a poesia. Como que vocês acham que a nossa geração de poetas vai ser lembrada no futuro literário? Como que vocês acham que esse movimento que a gente pegou o começo e hoje a gente está quase que na velha guarda já desse movimento poético da internet também, onde foi difundido lá, né? Saiu um pouco da academia, onde todo mundo pode ser um pouco poeta, todo mundo pode escrever e, como o Rafa bem falou, publicar na mesma hora. Como que vocês acham que a gente vai ser visto no futuro? Eu acho uma resposta muito grande pensar nisso, sabe? Eu acho que se a gente focar como a gente vai ser lembrado, a gente esquece de fazer o que está fazendo. Eu acho que eu posso dizer que eu não pretendia entrar no movimento quando a gente vê a coisa vai acontecendo. Eu acho que a gente pensar, vamos agora manter o foco em como a gente vai ser lembrado, a gente vai acabar se terminando por essa necessidade de estar lá na frente. Eu, pelo menos, não tenho essa preocupação, talvez por receio, assim, de não querer pensar nisso, por querer entender que está recém no meio do caminho e dar o passo a passo. Para mim, eu não tenho esse vislumbre de como é que vai ser, não, e nem a pretensão. Estou fazendo o caminho e me achei nessa caminhada passo a passo, dia a dia, como eu chamo, então eu não tenho essa imagem. Se vocês tiverem, me ajudem, hein? Como é que a gente faz para ser bem lembrado, pelo menos, né? Vamos caprichar aí, galera. Bom, eu estou preocupado em pagar as contas primeiro. Por aí. Tô brincando. Assim, mas é engraçado, assim, vou tentar ser sério. É engraçado porque depois de muito tempo fazendo isso, você começa a ter esse tipo de reflexão, né? O Rafa vive aqui na varanda aqui do quarto aqui, a gente tem muitas conversas sobre isso, assim, porque acho que apesar de cada um ter um estilo, a gente vai ter meio que como aconteceu, sei lá, na geração mimeógrafo, sabe, assim, onde né, esse rompimento, principalmente, e a democratização, né, ou seja, alguém que está lá agora num lugar muito longe pode ler um texto, né, alguém que às vezes não tem condições de comprar um livro, mas pode estar lendo o texto, vendo o vídeo do Alan, vendo um dos trabalhos do Rafa, né, que o Rafa tem uma outra linha de trabalho, mas eu acho que esse vai ser o traço que talvez seja marcante, assim, né? E aí, isso aliado à qualidade dos textos, a coisa da identificação e tudo mais, mas eu acho que se a gente for citado, né, para gerações futuras, vai ser mais nesse sentido de que levou a poesia, principalmente, para esse lugar tão moderno, tão veloz e tão efêmero, né, que é a internet, assim, né? Como outros já usaram dos outros meios, né, que tinham nas suas épocas, assim, como jornal, né? Colocaram literatura no jornal, os folhetins, né? Depois também teve esse lance que a gente falou aí da geração mimeógrafo, dos lambes na rua, né? Então são tentáculos por onde a poesia e a literatura vão atingindo, e vão surgir outros no futuro, né? Tem gente que trabalha exclusivamente com vídeo, por exemplo, igual o Alan, que tem um vídeo-livro, mas o carro-chefe foram os vídeos e tem outras redes sociais, então eu acho isso muito interessante, assim, mas como o Alan falou, como a gente está inserido nisso tudo, a gente às vezes não tem essa ideia de refletir, assim, né? São questões que a gente pensa às vezes em alguma conversa, né? Mas para a nossa vaidade, para o nosso ego, também a gente quer ser lembrado por ter bons textos, bons poemas também, né? Não somente por isso. Sem dúvida. Até antes do Rafa falar, eu falo muito desse negócio do legado poético justamente porque a gente tem... Não adianta, quem escreve, hoje quem grava vídeo também, quer ser lembrado, a gente quer ser lido, a gente quer mostrar o nosso sentimento de alguma forma, né? Então eu falo do legado porque a gente tem aquele receio
de morte, né? Eu acho que todo escritor, escritora, tem aquele medo de ser eterno, ser finito, né? Esse lance da gente querer viver para sempre. Então, a reflexão, eu quero, né? Eu tô chamando muito para esse sentido, assim. A gente tem um material aí, mas a gente tem uma coisa muito imediata hoje, né? Só para complementar aí. Rafa, pode, Sim. se quiser complementar, o Zac também, se quiser falar de novo. É só um ganchinho, né? Assim, eu acredito particularmente que toda arte tem, toda forma de arte está contida a ideia de permanecer, né? De alguma forma. A gente quer permanecer além de nós mesmos, assim, né? Então, seja através de um quadro, de uma foto, de um livro, de um clipe, uma música, sei lá. O Rafa tá por aí? Parece que ele saiu da tela. Rafa? Acho que deve ter dado uma Acho que caída. ele caiu. Bom, ele deve estar Então, voltando, então. mas então eu acredito nisso, assim, que acho que a gente quer ficar assim, né? E aí quando eu penso, eu não penso numa grande coisa, assim, puta, ser estudado, mas sei lá, alguém entrar num sebo daqui 40 anos, pegar um livro do Alan, falar, puta, de quem é esse cara aqui? Legal. Deixa eu ver. Né? Aquelas páginas O cara fazia amareladas. vídeos para Instagram. O que é Instagram? Tá ligado? O que é Instagram? Todo Não mundo no existe holograma, né? Tipo, Por Só isso, tem na Deep Web agora. vocês tocaram num ponto legal ali, Isaac. Você falou o objetivo seria focar no texto também, o que eu sempre me preocupo, né? O vídeo é legal, mas é uma ferramenta para levar o texto, né? Então, a preocupação, se é que existe uma, de focar realmente na escrita, né? Para que ela seja relevante a ponto de levar o vídeo, não o contrário. Aí voltou. que o tudo Rafa seja voltou. suporte, né? Tudo seja Exato. um suporte, não o principal. O Rafa ficou com medo de falar e ele desligou a internet. Não, Boa Rafa, estratégia. Meu celular, acho que aqueceu. E se isso acontecer outras vezes, eu vou ficar indo e voltando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ouvindo, sim. Agora tá tudo ok. Tá. Ele acabou de mostrar aqui que ele tinha superaquecido. Mas sobre a questão levantada inicialmente, toda geração de escritores, de músicos, de artistas, como no geral, nós temos uma oportunidade de alguma maneira, ficarmos marcados, né? Isso, claro que depende de inúmeros fatores, e acredito que esses fatores não são fatores somente individuais e artísticos, eles transitam entre várias outras questões da vida, mas é inegável que toda geração ela tem essa oportunidade e também ela pode fazer uma escolha de criar um movimento ou não criar um movimento, né? Isso, como tivemos lá atrás com o Cinema Novo, com Glauber, Tropicália, Bossa Nova, enfim, e tantos outros movimentos importantes para o Brasil que e também de fora, que nos influenciam até hoje. Isso é uma escolha, né? Criar esse movimento. Eu acho que marcados, de alguma maneira, nós já vamos ficar, porque o tempo ele é registrado a todo instante, então já temos meio que esse histórico, já temos esse registro de que escrevemos e que fazemos, que talvez sejamos a primeira remessa de escritores que escrevem para a internet, também para a internet. Então, isso eu acho que de algum jeito já está registrado. Agora, o que temos que pensar é se queremos agora também sermos lembrados de outra forma. É claro que essa preocupação, ela também não pode ser a preocupação primária. Eu entendo que escrever ainda deva ser o primeiro ponto a qual devemos nos preocupar, mas com certeza, se pensarmos em caminhos, em movimentos, em como podemos, de repente, ficarmos próximos daqueles que entendemos que pensam, escrever não, porque cada escritor tem, cada poeta tem a sua poética, tem a sua voz, mas em relação a passos, a andar, eu acho que isso pode, com o tempo, a gente vai amadurecendo isso e alguns movimentos vão. O Rafa acho que travou de novo aqui, mas eu acho que deu para entender o que o Rafa colocou. Vou emendar um pouco essa ideia do que a gente está falando, porque assim, antigamente você tinha uma lentidão para publicar, um difícil acesso para fazer uma publicação. Eventualmente existiam muitos escritores produzindo, claro, as pessoas escrevendo nas suas casas, as pessoas tendo essa necessidade de escrita, que acredito que todos nós aqui temos.
mas era mais difícil chegar a todo mundo, e hoje, como a gente está falando, tem essa facilidade. Mas eu queria falar fazer uma reflexão aqui sobre o nosso processo criativo dentro do sentimento, né? O sentimento em tempos velozes, né? Ou como diz o Bauman, né? Em tempos líquidos. O Bauman aí que ficou tão clichêsado aí também nas suas frases, como Clarice, como Leminski, como Caio Fernando Abreu, né? Estão pegando esses trechos, essas frases dele e usando. Mas eu acho que não podemos juntar poetas, não falar sobre amor. E eu acredito que o amor ele está com o mesmo significado de sempre, mas com expressões de ressignificados. A gente consegue colocar hoje uma velocidade nas paixões, uma efemeridade nas paixões, e isso também é a nossa mola propulsora, né? Eu conheço o trabalho do Alan, do Rafa e do Zach, eu sei que todos nós falamos sobre o amor, falamos sobre sentimentos, e hoje acredito que de um jeito muito mais imediato, podendo ali fazer essa publicação rápida, publicar às vezes 2 livros por ano, ter esse acesso. Como que vocês lidam com os sentimentos? Como que vocês criam com os sentimentos como ele é apresentado hoje? O sentimento de sempre, que sempre existiu, que fique claro, mas a forma que ele é apresentado hoje. Não estamos descobrindo o amor, né? Ou estamos, né? Não sei. Ou estamos. Esperando primeiro você atirar aí, vamos ver. Corajoso. Cara, eu acho que assim, eu vou logo já para. Sou o primeiro que bate o pênalti, entendeu? Que aí já fico tranquilo. Mas eu penso assim, eu tive um professor, né, na UFMG que falava que a gente só escreve ou sobre o amor ou sobre a morte, e frequentemente as duas coisas estão entrelaçadas, assim, né? Porque eu acho que assim, a gente se torna adulto quando a gente começa a perceber a finitude de tudo, assim, né? Inclusive a nossa própria finitude. E isso nos afeta de uma forma muito violenta, assim. Até mesmo em relação ao amor, e porque a gente brinca muito dessa efemeridade da internet, que é tudo instantâneo e tal, mas assim, tudo é efêmero, na verdade, né? Tudo vai, nós vamos e etc. E agora o que eu acho engraçado, assim, que é engraçado, não, talvez não seja a melhor palavra, mas em tom de observação mesmo em relação à própria internet, é quanto as coisas se tornam idealizadas, assim, até a gente mesmo, né? As pessoas veem a gente escrevendo e acham que nós somos pessoas que não temos problemas, delírio, somos as pessoas perfeitas porque estamos falando sobre amor, e na verdade eu acho que todo mundo escreve sobre o amor para manter o amor desconhecido ainda, né? É uma relação contrária, assim, né? Quanto mais a gente acha que sabe sobre o amor, menos a gente sabe, né? Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Giorgio Agamben, ele fala isso, ele fala que a ideia do amor é você ter um enigma e estar muito próximo do enigma, mas não querer decifrá-lo, né? Você não tem mais interesse em decifrar esse enigma. E eu acho isso muito bonito e muito poético, inclusive, né? E aí eu acho que isso, assim, o que eu escrevo, principalmente, está dentro dessa minha de não saber absolutamente nada sobre o amor, né? De ter pequenos feixes de luz entrando por algumas rachaduras minhas, né? E continuar investigando essa sombra gigantesca, né? E também muito ligado à ideia da finitude, assim, a ideia de que hoje eu tenho 37 anos e não sei se verei o amor novamente, e isso me desespera às vezes. Então isso está registrado, porque o que eu escrevo é muito subjetivo, muito eu mesmo, assim, né? E acho fascinante porque outras pessoas vão por outros caminhos, assim, me mostram outras coisas, assim, por isso que eu acho importante também a leitura, né, ser um escritor que lê. E acho que isso afeta as pessoas na internet, assim, porque principalmente ali, esses dias eu vi um vídeo que eu achei um pouco até meio estranho, assim, das pessoas. Eu tô quase acreditando que o amor é uma espécie de silêncio, na verdade, né? Porque eu vejo tantas pessoas que exaltam as suas relações amorosas. Outro dia, uma pessoa muito famosa foi pedida em namoro, e eu nem sabia direito quem era, e aí eu vi porque uma amiga minha postou um story chorando porque viu um pedido de namoro de outra pessoa, assim. E eu falei, caramba, mano, e se essa pessoa tivesse pedido essa outra pessoa em silêncio e fosse só esse momento só delas duas, assim, né? E talvez o amor seja isso, não, né? Se ela tivesse se não fosse um espetáculo, né, assim, para todo mundo ver, assim,
Porque depois, quando acaba, aí todo mundo fala, olha que falsidade, como era falso, e fica essas intrigas todas, né? E talvez o Amor é um livro que vai ser escrito por duas pessoas e ninguém vai ler além delas duas, assim, né? E acho essa perca de intimidade, essa perca dessa coisa, desses momentos íntimos meio nocivo, assim, meio, não acho isso tá dentro do Amor, é só um espetáculo, assim, de mídia, né? Enfim, nem sei se eu fiquei no tema, mas Não, é isso, isso bati mesmo. o frente aí. Ótimo, eu concordo. Bom, vou Rafa, então. Alan, Esse negócio de sentimentos para mim foi uma descoberta muito grande, um desafio, na verdade, uma coragem de dividir o que eu acredito. Entrou em um. Foi a Alexa que um deu áudio. um grito aqui, ó. Enfim, o lance era esse mesmo. Desses vídeos, a minha preocupação era ser o mais sincero possível e trazer o quê? Como eu sempre falo, tirar uma máscara ali do que o Zac falou, de que a gente é especial, de que a gente está em algum ponto acima das outras pessoas, simplesmente por escrever ou por estar o momento da palavra ali, né? Então, para mim é isso, tirar aquelas máscaras e buscar pontos de encontro. O que é isso, né? Atrás do Tadeu, atrás do Rafael, do Zac, tem um ser humano ali e mostrar o meu, dividir o meu, isso no começo é uma coisa muito difícil ali, de exposição mesmo, mas essa exposição vindo da sinceridade de quem eu sou mesmo, trouxe uma liberdade, não precisar realmente criar um personagem, esconder ou criar uma vida fictícia mesmo para expor, sabe? Não ter uma encenação agora, o que eu preciso mostrar justamente para fazer parte desse espetáculo. É o contrário, um caminho inverso de mostrar um glamour, de mostrar alguma coisa, poxa, mostrar um cara normal ali, cheio de medo, cheio de sonhos, de vontades, e a gente se identifica por isso, por esse sentimento que todo mundo tem, que eu falei, todo ser humano ali. E a respeito do amor, é uma coisa, eu tenho relacionamentos de muitos anos já, sou casado, tive uma filha agora, e daí meio que desmistifica esse lance do amor, da maravilha. Esses dias eu recebi uma mensagem que dizia assim, há alguns anos, eu fiz um texto, até falava, acabou o encanto, não sei o quê, e eu pensei, poxa, que bom, né? Que maravilha que acabou o encanto, pode viver um relacionamento de verdade agora, né? Porque é isso, a gente tem essa ilusão de que é a pessoa ideal, a perfeição, cara, vai conviver dia após dia, ano após ano, dormindo e acordando. Eu sempre falo, dormir e acordar ao lado da mesma pessoa é dar bom dia à realidade. Então, eu trago esse aspecto do amor, eu trago para esse dia a dia mesmo, que é o que eu vivo aqui, e a busca diária realmente de construir alguma coisa, entendendo que essa perfeição, pelo menos para mim, não chegou. Não sei se de fato é um azar meu, alguma coisa assim, mas eu encaro como ao contrário, a sorte de poder conviver com essa realidade, entender ela e me aprimorar através dela. Volta aquele assunto da exposição de quem eu sou. Acho que a busca é me tornar uma pessoa melhor e com que isso reflita na minha escrita, né? E relacionamento é muito isso, a gente entender que não está pronto para nada e de repente ter a possibilidade de crescer com alguém do teu lado, junto, que também não vai estar pronta, mas que a gente junto se torne pessoas melhores, né? Eu acho que o grande lance é desmistificar a perfeição, a necessidade de expor alguma coisa pronta, exata, concreta, que não vai mudar amanhã, né? Legal, eu concordo também. Rafa, querido. Eu vejo que as redes sociais, elas acabam transformando cada indivíduo no seu próprio jornal, na sua própria TV, na sua própria rádio, né? Agora somos exibidores. E essa frase mencionada pelo professor Duzac, que eu acho muito oportuna, relacionada aos escritores, que todos nós escrevemos de alguma maneira sobre o amor e sobre a morte. Acredito que isso é levado para todos, não só para os escritores, todos os dias nós amamos e morremos um pouco, né? E a partir do momento que existe essa exibição, eu entendo que essa exibição é o que as pessoas mais gostariam de mostrar, é exatamente esse amor e menos essa morte. Então, criamos esse lugar ilusório onde todos amam, onde todos se amam, onde, enfim, por mais que ainda existam espaços ainda para o ódio, como sempre vai existir. Isso, eu vejo que para nós, enquanto escritores, também é algo que temos que ficar atentos, porque o primeiro encontro nosso com algumas palavras, e principalmente com alguns sentimentos, ele é um encontro muito raro, é um encontro muito único, né? Quando o escritor encontra a palavra amor, quando o escritor encontra a palavra solidão, encontra a palavra medo pela primeira vez, ele cria um universo desse encontro que é um universo muito raro, assim.
É um universo que praticamente não vai ser repetido, como esse universo que estamos tendo agora. Esse nosso primeiro encontro entre os quatro, ele nunca mais vai ser repetido. A gente pode se encontrar num bar, na varanda, numa outra feira, mas nunca mais vai ser igual a esse. Eu entendo que o escritor e o sentimento e a palavra aconteça a mesma coisa. E aí dois pontos onde eu gostaria de finalizar, talvez seja esse. Será que muitas vezes esse encontro ele não se dá todos os dias? E isso também vai depender da necessidade de quem está escrevendo, isso vai depender de vários fatores, mas o que eu percebo é essa repetição de encontros, assim. E isso aqui não é necessariamente uma crítica, porque cada um conduz da maneira como achar melhor, mas eu entendo que essa repetição, ela, em algum momento, ela pode se tornar cansativa até mesmo para essa sensação, esse sentimento, essa palavra. Mas, em contrapartida, eu vejo cada vez mais leitores que estão próximos também externando sentimentos e começando a escrever. Eu acredito que seja um processo que é natural. E a partir do momento que isso acontece, a gente quebra um dos lados ruins da literatura, onde só os homens brancos, românticos, falavam sobre amor, né? Porque nós passamos muito tempo na nossa literatura tendo essa figura de um escritor bonito, branco, romântico, escrevendo sobre o amor, se apropriando sobre esse sentimento e falando principalmente para uma quantidade muito grande de mulheres. E a internet ela vem para quebrar isso, né? Porque a partir do momento que cada um é o seu próprio jornal, cada um é a sua própria TV, cada um é a sua própria rádio, cada um pode expor o amor ou a morte como quiser. E aí começa a acontecer uma certa democracia, entendo, entre esses dois assuntos, principalmente na literatura, que é o assunto que nos interessa falar hoje. É bem interessante isso que o Rafa falou. Dentro até porque eu sempre acompanho muito a poesia marginal até, que sempre foi deixada de lado, e hoje ela tem uma força muito bonita, onde você consegue ver que a poesia está permeando, está chegando a todo mundo, né? Eu falei dos slams, que chegam hoje com força, né? As pessoas podendo falar, a literatura falada também, não só a escrita, né? O Alan citou dos vídeos também, isso é muito legal. Eu sempre procuro a minha válvula de escape sempre do lado torto, assim, eu sempre prezo as minhas derrotas, os meus medos, as minhas fraquezas. Acho que a gente aqui tem um pouco esse olhar meio parecido. Eu queria pedir para vocês lerem alguma coisa de vocês agora, uma coisa que fosse importante ou que quisesse, e que após a leitura comentasse um pouco do processo de criação especial desse trecho que vai ser lido, ou dessa poesia que vai ser lida. Quem pode começar aí pra gente? O então já está na ponta da língua aqui. Fechou, deixa então. Comigo esse pênalti, Isaac. Vai lá. Cruza que eu chuto. Seguinte, eu falo um poema sobre o mar, que é uma paixão que eu tenho, inclusive me trouxe para morar perto dele, que fala muito disso, desses sentimentos que você falou, de não esconder esses sentimentos, né, de buscar externar tudo que tem, que nem sempre vai ser bom, né? Eu sempre falo que se a gente perceber, ondas e lágrimas são feitas de água salgada, então que a gente consiga transformar essa tristeza em mar. E esse poema que eu vou falar agora, esse trecho, fala justamente disso, transformar resiliência em fôlego, tristeza em mar, para seguir nessa caminhada que nem sempre é fácil, né? Chama o mar ensina, mais ou menos assim. É preciso remar, o mar ensina, paciência os que têm pressa, equilíbrios que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar é preciso perder o medo e manter o respeito, mas é preciso remar. O mar ensina, é possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. Então, esse é só um trechinho do poema chamado O Mar Ensina, que fala justamente disso, a gente enxergar no horizonte algum motivo para continuar remando, que seja aquela utopia, a gente dar passos além, e como eu sempre digo, no dia a dia, esse lance de viver da escrita, de viver da produção, eu acredito que seja muito isso, transformar resiliência em fôlego para seguir remando. Muito bonito, cara. Nossa, adorei o texto. Parabéns.
Rafa, A Zac, cara, quem é o o cara próximo? tem o dom, né? Já tem o dom de falar. É, né? E eu vou ler O aqui Mário todo gaguejando, tudo errado, né? Mas enfim. parece, hein? O Zac é Bom, eu nosso vou. pai, fica aí com frescura. É, então, né, nesse período desse 2020 surreal, dantesco, eu tenho escrito bastante, assim, e assim, esse período que a gente está vivendo tem afetado a minha produção, assim, né? Eu escrevo na máquina de escrever, aí faço os furinhos, vou guardando as folhas e tal, né? E esses são textos geralmente que não estão no Instagram e tal, que eu quero destinar eles para outras coisas. Eu vou ler então o poema primeiro, depois eu explico, tá? Beleza. Hoje fui ao médico, meu coração dói. Entretanto, o médico só ficou falando sobre as minhas tatuagens. Ainda não sei nada sobre a minha dor no peito. Será que é mais uma ausência que nasceu? Estou cada vez mais perto da vontade de ficar longe de tudo. Tomei uma bela chuva. Andei, cochilei no ônibus, com a cabeça encostada no vidro. A máscara que me protege contra o vírus ficou toda ensopada. O sonho dormiu, perdeu o ponto, desceu no ponto final. É tarde demais. No fim da vida, Mário Quintana foi despejado do hotel em que morava em Porto Alegre. Será que este é o final de todo poeta? Com uma ou duas malas, uma com poesias e outra com roupas. Na rua, lá está o passarinho. Talvez o médico não entendeu a dor no meu coração. Sou poeta, acabarei só, passarão, passarei. Esses dias eu tava, essas muitas conversas que eu tenho, principalmente com o Rafa, a gente viu essa história aí que o Mário Quintana foi despejado e tal, né, no final da vida, e o Falcão, a gente gosta muito de futebol, né, o Falcão, o grande rei de Roma lá, colocou ele para viver no hotel, um outro hotel que ele tinha e tal, e ficou lá até o fim da vida. E, e eu tenho, já tá mais ou menos um mês que eu tenho muita dificuldade para dormir, eu não sei se isso é uma ansiedade, alguma coisa, mas sempre sinto uma dor no peito e acho que eu vou morrer, né? Então, todo dia que eu vou dormir, à noite, já tô despedindo de tudo, que seja rápido e tal, só que já tá durando meses, assim, não acontece nada, né? Eu não morro. E aí resolvi ir ao médico, assim, sair desse período de isolamento, fui ao médico e parte disso está registrado aqui, né? E ele falou que tá tudo bem, aparentemente, mas ainda tem essa dor que toda noite começa a me perturbar e tal. E aí eu juntei as duas coisas, assim, né? Eu mesmo me diagnostiquei, né? Acho que essa dor no peito é sempre uma ausência nova que vai nascendo e vai tomando conta de tudo. E que no final da vida acho que é isso. Todos os poetas é, todo mundo vai terminar só, né? Então ficou registrado nesse pequeno poema Passarinho aí. Muito bonito, Zac. Muito bonito mesmo. É, E que bom que você está valeu. falhando em morrer, né? Todo dia você É, falha. Que bom eu que sou ele não procurou incompetente no mesmo. Google, né? Que bom que ele foi, Eu que bom que você foi no médico, né? Que bom Eu que ele fui no foi no médico, médico. jogando no Google, dores no peito toda noite, no Google, putz, já era. Aí o médico diagnosticou poeta, né? Dores no peito toda noite. Sei não, já tá aí o texto. Vamos ouvir o Rafa agora, então. Toda noite o Zac fala que vai morrer. É sério. Eu Uma vou ler hora um é texto, certo. vou ler um texto pequenininho. No encontro da casa com o rio, que era o quarto, tinha um espelho d'água. Às vezes, ele era grande e mostrava todo mundo bonito. Às vezes, ele era pequeno e não mostrava ninguém. Dependia se chovia. É um, é um poema do livro do Poemas Presos, do meu livro Poemas Presos. Adoro Eu, isso. eu tenho uma necessidade de narrar, me parece, e tenho me acostumado com isso. Então, a minha poética me ajuda nessa necessidade. Talvez eu queira contar histórias, tenho entendido que será assim, pelo menos nesse momento, tenho essa necessidade. Então,
a minha poética ela me ajuda a contar essas narrativas. O livro, apesar de ter esse nome Poemas Presos, muitos consideram o livro um poema só, né? Essa história contada do começo ao fim, através de poemas. E estou me acostumando com essa ideia de que talvez seja isso por enquanto. Eu falo que o livro do Rafa é Poemas Presos, Escritores Livres, né? A gente lê com uma liberdade muito grande, eu gosto bastante. Queria, pra Eu, gente ir pra eu reta sou um final, desses teóricos aí que fala que é um poema só o livro dele. é um poema só. Não, e de fato, se você ler no sequencial, é um poemão, lindo, lindo. Sem contar a estética do livro, que é maravilhosa. A gente tem 10 minutos ainda, e eu queria que a gente falasse um pouco, não deixasse usar, que até falou agora há pouco, citou esses tempos que a gente está vivendo. Eu queria que vocês falassem um pouco, acho que é importante falar isso para o ouvinte, para a pessoa que está assistindo e para os nossos leitores também. Como que está sendo a relação de vocês com a pandemia, na parte tanto da criação, como na parte de leitura, na parte de consumo artístico também? Vocês acham que mudou muito, ou já era mais ou menos uma vida mais ou menos de reclusão também, de ficar em casa, de vocês que trabalham com isso, né, diretamente com a escrita? Como que é a relação de vocês com a pandemia? O que isso causa em vocês na leitura e na escrita? Eu vou bater o primeiro pênalti agora. Vocês já Isso aí. bateram cada um. Você viu que a gente Então, se organizou sem querer, né? Todo Bre. A gente É igual tá o Bre, com né? uma cerveja aqui do lado. vamos revezando. A minha relação, acho que acima da relação com a pandemia, tem uma relação minha muito própria assim com o tempo mesmo, de medo, de admiração, de louvor e ao mesmo tempo, talvez tempo seja uma das palavras que esteja mais próximas assim no meu dia a dia. Tá sendo um período muito difícil, obviamente, né? Um período onde eu particularmente estou sem poder tocar os meus pais, sem poder ter afeto com os meus pais desde março, desde fevereiro. Então acabamos acumulando uma série de sentimentos, uma série de dúvidas, né, que giram em torno de toda a nossa vida pessoal e profissional. E, pelo menos para mim, isso tem afetado muito. Eu estou dedicado ao segundo livro, que é um livro relacionado ao Espelho d'Água, um dos personagens do Poemas Presos. E a partir do momento que existe essa intensidade nessa relação entre eu e o livro, instintivamente e naturalmente a minha relação com as outras artes, elas também se afloram, né? Meu consumo de música, meu consumo de livros, mesmo que não seja buscando outras narrativas, mas procurando e pesquisando os assuntos que me interessam para trazer para o segundo livro, ou filmes, enfim, tem sido uma busca muito maior, assim. Então, acredito que, de algum jeito, todo escritor, nesse momento, tem passado por esse processo de intensidade, de proximidade com a sua própria literatura, com a sua própria poética, no nosso caso, enquanto poetas. E, sobretudo, sobre a dúvida desse amanhã, né? De como vai ser, é como se nós estivéssemos... A cada dia eu sinto que eu me visto e me preparo e me arrumo. Em alguns dias eu tô passando o dia até de terno e de gravata, e eu moro só aqui com os meus cães, com as minhas plantas, mas é como se eu estivesse me preparando para algum momento que eu não sei qual que é esse momento. Então, no meu caso, particularmente, eu tenho sentido esse processo com muita intensidade e com muitas dúvidas. Legal. Poético também. Legal é poético. Cara, assim, eu sempre fui muito caseiro e tal, sempre assim, mas eu brinco que queria que acabasse tudo para eu poder ficar em casa em paz, assim, né? E acho que isso tem que ser, inclusive, eu acho que uma das preocupações que eu tenho enquanto escritor é de registrar isso, assim, esse momento, né? Porque eu acho que também nós somos artistas do nosso tempo, então acho que isso tem que estar registrado, assim.
esse momento onde a gente não deseja mais o extraordinário, e sim o ordinário, né? Sair na rua ali, encontrar um amigo no boteco, coisas que a gente fazia e nem se dava conta, assim, né? E que foram, pelo menos da minha rotina, foram subtraídas de uma maneira muito violenta, assim, né? Eu gosto muito de cinema, então, pô, toda semana eu ia no cinema ver um filme. Então, esses hábitos foram todos subtraídos e eu fiquei com a casa, fiquei com o quarto, onde eu moro com amigos, então é mais tranquila a questão do não fico sozinho igual o Rafa, mas aí você se põe a observar o próprio quarto, o próprio mundo, né? Voltei a pintar, voltei a estudar pintura, mas sinto muita falta de fotografar na rua, né? Então tudo isso eu tenho tentado registrar na minha produção, assim, né? Né? Também até mesmo essa loucura de pessoas que negam uma pandemia, né? Que esse nonsense dantesco, assim, inacreditável, né, das pessoas, das lideranças políticas, de brincar com isso. Tudo isso me afeta e me desespera muito, assim, no sentido coletivo, sabe, em termos de para onde que a gente está caminhando enquanto sociedade, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho que registrar esse tipo de sentimento no que eu acho que sei fazer, que é escrever, né? Então tudo isso nos textos que eu tenho sentado e escrito, que não estão no Instagram, tal, estão em outros lugares, né, no papel mesmo, todos eles são tocados por esse tempo tão difuso, tão estranho, tão surreal, assim, né? E acho que isso a gente tem, é uma obrigação nossa também, de fotografar esse tempo, assim, né? Assim como houveram poetas da guerra, né? O Brecht tá aí, registrou o nazismo, houve poetas da Grande Depressão Americana, sabe assim, então a história nos afeta enquanto artistas, assim, né? E o meu consumo de arte, se eu não tivesse consumindo arte, todos os tipos de arte, eu já teria enlouquecido, assim. É o que tem a minha tábua de salvação, porque minha família tá longe, né? Minha irmã foi para Bahia com meu sobrinho, né? Meus pais eu estou evitando, né? Apesar da teimosia deles, mas por causa deles, né? Então essas coisas me drenam muito, assim, me tiram muito da minha energia de vida, assim. Então a arte vem para me colocar em outro lugar, até mesmo uma possibilidade de escapar, né, da realidade. Legal, bem reflexivo também. Alan. Bom, para mim foi realmente um turbilhão, assim, foram muitos sentimentos juntos ao mesmo tempo. E se eu tiver que resumir, assim, para mim foi, eu sempre falo, né, quantos planos são castelos na frente do mar e quantas certezas vão desabar, porque se for me ver falando em janeiro, eu lembro, eu estava em Porto Alegre, dei uma entrevista na televisão lá, o cara, eu tinha uma agenda lotada, assim, tinha certezas ali, né, tinha várias, colecionando certezas ali, como eu falo. E aí isso literalmente desabou, né, e aí, o que fazer com isso, né, tive que me reinventar demais, assim, porque eu sempre falo que a escrita é minha base, mas a partir daí, para viver dela, de fato, eu tenho que diversificar muito. É o meu ponto de vista. Eu faço música, tenho uma banda onde eu falo poesia, eu faço palestras, diversifico tendo a base como a escrita, tendo a escrita como base. E isso caiu tudo, né, Tadeu? Isso aí tinha agenda, já não tinha mais, então teve que ser uma adaptação rápida, não tive muito tempo para ficar chorando e reclamando ali que as coisas tinham desaparecido, eu tive que correr atrás dessa adaptação. E sem dúvida, o fato de estar inserido online ali, de já ter as pessoas acompanhando, acho que rolou uma aproximação muito grande. Através eu gerei muito mais conteúdo, senti essa necessidade de expor, realmente usar a escrita como, não vou dizer como uma válvula de escape ali, mas como uma maneira de fato, como disse, usar de manter a sanidade, sabe? Me agarrar nisso senão ficou complicado a situação, tanto dessa impermanência ali que se fez clara na minha vida, que nada é certo, tanto a finitude, como o Zac falou no começo ali, né, de que as coisas acabam, as pessoas se vão, e eu tentei pelo menos trazer essa finitude não mais como uma ameaça, né, mas sim como uma possibilidade. Estou aqui, agora eu vou aproveitar essa possibilidade da melhor maneira para perceber que estar vivo ainda é um privilégio. Mas na vida pessoal, assim, foi uma bagunça bem grande, cara. Eu fiz até uma das palestras que eu fiz ali, vai entrar no ar em janeiro para um TED, que eu falo justamente disso, como ter ajudado no parto da minha filha, me ajudou a entender a perda do meu pai. Então vocês podem ver, eu estava no meio do muro ali, eu perdi meu pai, mas eu me tornei pai, então foi um turbilhão de sentimentos assim que eu percebi que eu não poderia parar
de ficar me lamentando. Claro, eu estou num processo ainda interno de entender esses sentimentos, que não tem como a gente ficar digerir isso tudo. Não trago nem só para minhas experiências pessoais, né? Só não ser um pouco egoísta, olhar para o lado, tá todo mundo nessa bagunça, cada um nas suas proporções e tal. Mas então é uma questão de digerir ainda para mim. E o lado pessoal, como eu falei, eu estou transformando essa finitude em não mais uma ameaça, mas um privilégio. Ao mesmo tempo, estou aqui com a minha filha, entendendo que ela não vai substituir aquele vazio do meu pai, pelo contrário, se trata de continuidade. E é isso que eu estou tentando fazer no meu trabalho, sabe? Morreu aquele formato ali, morreu inclusive aquela figura ali que estava viajando bastante, aquele Alan que estava na estrada e tal, e aí? Vamos continuar de que forma? Então, sem dúvida, produzir e consumir arte tem sido o meu porto seguro, assim, digamos, nessa bagunça toda que aconteceu. E eu realmente não mergulhar só na dor, entender o outro lado das questões, do fim, então, da passagem aqui nessa possibilidade que a gente está tendo, e perceber um outro lado para continuar, como eu falei, né, transformar tristeza em mar, né? Enxergar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada, beleza, o que eu vou fazer com isso? Posso mergulhar? Às vezes é inevitável, né, que a gente dê esse mergulho, assim, mas que seja para voltar, respirar fundo e voltar, porque a minha busca aqui é diária por realmente não desistir, não me entregar só a esse lado complicado que foi esse mergulho. E respondendo a tua pergunta agora mais claramente, escrever e consumir livros, músicas, é o que tem me dado uma força a mais, claro, além da minha família que está aqui, da minha mulher, da minha filha, de fato, como eu falei. Então, estou buscando esses aspectos positivos para seguir no foco da continuidade, né? Legal. Poxa, poderia ficar com vocês aqui mais horas. Se tivesse uma cerveja, então ficaria mais e mais horas ainda. Tadeu, Eu concordo. Fala, Rafa. eu queria fazer uma observação muito, muito, muito pontual, o Alan. Uma frase muito oportuna que uma vez eu ouvi do meu pai. Eu perdi meu avô, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. E recentemente eu perguntei para o meu pai como era sentir essa falta dele, do avô, né, do meu avô, do pai dele. E meu pai falou assim, olha, eu vivi 30 e poucos anos com ele, então eu preciso de pelo menos mais 30 e pouco para entender. Sensacional, é isso. Não tem como explicar o que é, realmente. Obrigado pela... Nada. Obrigado. Só queria fazer esse parênteses. Não, a gente encerra bem. Eu fiquei muito Pleno feliz. processo de assimilação de tanta coisa. Obrigado. Fiquei muito feliz de poder falar com vocês. Alan, eu fiquei contente de bater um papo contigo. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu admiro você, admiro seu trabalho, admiro sua potência de escrita, sua potência de carisma. Você é um cara muito carismático, você consegue chegar nos corações de um jeito muito especial. Zac, querido, estamos devendo uma cerveja pra gente. O Zac, te admiro pra caramba, você sabe disso, já falei 1000 vezes que eu sou seu fã. O Zac, eu sinto saudade dele sem a gente conviver, é engraçado isso. Logo eu estou indo para São Paulo. Logo estará aqui na varanda aqui. Se Deus quiser, a gente vai estar junto e sabe que eu admiro você demais, assim. E Rafa, Valeu. meu irmão de troca aí, sinceras, de poesias sinceras, e eu aprendo muito com o Rafa também. Aprendi muito com vocês três hoje aqui. Foi lindo. Obrigado. Se alguém quiser dar suas considerações finais, suas despedidas aí, à vontade. Quero agradecer demais essa troca, realmente alimenta muito. Ver mais pessoas no caminho, para mim, sempre é muito positivo, né? Então, Tadeu, muito obrigado. Valeu, Rafael. Zac, continua nessa missão, falhando nessa missão de morrer a cada noite, que ainda quero trocar mais ideia pessoalmente. Quero conhecer o Rafael, te conhecer, Tadeu. Vamos seguir, como disse, resiliência, transformando resiliência em fôlego, vamos junto. Obrigado pela companhia. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado também. Quero agradecer a todos vocês que são amigos, queridos. Vou continuar incompetente aí nessa coisa da mortalidade, né? Por favor. Vou tentar, né? Uma hora eu acerto. Aí eu morro de dia, né? Mas enfim. Quero agradecer também a Flipostos aí pela oportunidade. Esperamos estar com vocês aí pessoalmente, abraçando a todos. Tadeu, um beijo. Rafa, semana que vem tá aqui, se Deus quiser. Alan, boa sorte aí e continue usando essas suas experiências aí para produzir. E viva a arte, né? Acho que viva a arte. Lembrando que... Um beijo a todos. Rafa, sua vez de... Queria agradecer também a Flipostos. Me desculpe pelas 2 interrupções. Eu não tenho um equipamento tão sofisticado. Preciso melhorar esse meu lado aí.
Mas queria agradecer, me colocar à disposição para vocês, Alan, também. Não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas será um grande prazer quando isso acontecer. E ao Zac, um grande amigo, ao Tadeu, outro grande amigo. Espero vê-los em breve. Espero. Até. Eu lembrando que o livro dos três, pessoal de casa, está sendo vendido na feira virtual. Só entrar na flipocos.com, lá encontra também. Obrigado, então, pessoal. Sim. Fiquem bem, se cuidem e a gente vai se falando. E vocês que estão em casa, vamos continuar com a nossa programação e vamos dar sequência a essa feira que hoje tem muita gente legal. Obrigado a todos e uma boa sexta.